Olá, meu nome é Larissa Alexandra, sou estudante do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e fui selecionada como apresentadora para concorrer ao Prêmio 7 2020 com o trabalho Análise microscópica dos espaços interfibrilares em barreiras de proteção respiratória no contexto da Covid-19, sob a orientação do professor Dr. Carlos Weber. Declaro não apresentar conflitos de interesse que possam ser relacionados com a minha apresentação. Na prática odontológica, a proteção respiratória da equipe de saúde bucal exerce grande importância para o controle de infecções, uma vez que neste ambiente a produção de bioaerosóis é constante. Neste sentido, as máscaras cirúrgicas e os respiradores PFF2, com suas respectivas capacidades de filtração, têm sido apontados como opções seguras. Entretanto, com o cenário atual de pandemia da Covid-19 e os desafios impostos pela escassez de EPI no mercado, muitos profissionais passaram a considerar o uso de outras barreiras de proteção individual, como as máscaras de tecido, por exemplo. Assim, considerando as especificidades de transmissão do vírus SARS-CoV-2 por gotículas e aerosóis, que proteção respiratória deveremos adotar? Como existem poucas evidências científicas sobre as características morfológicas de máscaras e respiradores e a sua relação com a possibilidade de interagir com partículas respiratórias, o nosso trabalho teve como objetivo avaliar espaços interfibrilares de uma máscara de tecido, de uma máscara cirúrgica e de um respirador PFF2 por meio de microscopia eletrônica de varredura, a fim de realizar uma simulação gráfica de gotículas de SARS-CoV-2 entre as fibras das barreiras. Para tanto, realizou-se um estudo do tipo descritivo exploratório, que foi desenvolvido no Laboratório de Testes Técnicos de Produtos de Proteção do Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT do Estado de São Paulo. A amostra do estudo foi constituída por um respirador PFF2, uma máscara cirúrgica e uma máscara de tecido de algodão com uma camada. Em cada máscara, com auxílio de bisturi, foram extraídos fragmentos centrais, os quais foram fixados em tubos metálicos com fita de carbono, e a partir de então, os espécimes foram submetidos à metalização com deposição de ouro. Uma vez concluída a etapa de preparação, os espécimes foram levados ao microscópio eletrônico de varredura, sendo registradas as regiões mais representativas na porção central de cada espécime, nos aumentos de 500 e 1000 vezes. A determinação da distância entre as fibras foi realizada por espectrometria de energia dispersiva. Em seguida, as imagens foram tratadas no Adobe Illustrator, no qual foi possível produzir uma simulação gráfica das gotículas respiratórias com os tamanhos mínimo, meio micrômetro, intermediário, 5,75 micrômetros e máximo 12 micrômetros. Neste caso, as gotículas de meio micrômetro se enquadrariam na classificação de aerosóis, enquanto as demais seriam categorizadas como gotículas, por terem diâmetro superior a 5 micrômetros. Os resultados da análise das 6 camadas do respirador PFF2 mostraram camadas com diferentes espaços interfibrilares, sendo as camadas 3 e 5 com maior densidade fibrilar. O espaçamento médio entre as fibrilas foi de 11,97 micrômetros. Já para a máscara cirúrgica, que era constituída por 3 camadas, os espaços interfibrilares mais próximos foram visualizados na segunda camada, com distância média entre as fibras correspondente a 11,72 micrômetros. A máscara de tecido evidenciou espaços bem maiores, com um tamanho médio interfibrilar de 67,91 micrômetros. As imagens de microscopia foram obtidas para a camada em separado, como observado nas imagens anteriores. Por meio do programa Adobe, realizou-se a superposição dessas camadas, simulando a situação real na qual elas estariam superpostas. Quando eram observados espaços, havia uma delimitação destacada na cor vermelha. O resultado desta superposição mostrou a ausência de espaços vazios no respirador PFF2, como vemos nesta imagem. A imagem a seguir representa a superposição das camadas da máscara cirúrgica. Para ela, por sua vez, observam-se alguns espaços, como vemos destacados em vermelho. E aqui, vemos os espaços sinalizados na máscara de tecido,
onde podemos visualizar uma amplitude maior para acesso de partículas. Se considerarmos que o SARS-CoV-2 poderia estar alojado em gotículas respiratórias, a simulação em escala real de 5,75 micrômetros permitiria, em tese, a passagem por alguns dos espaços deixados pela máscara cirúrgica, que, na imagem, estão destacados com círculos vermelhos. Já para a máscara de tecido, na qual identificamos espaços bem amplos, esta é a imagem da simulação das gotículas nos 3 tamanhos estudados, 0,5, 5,75 e 12 micrômetros. Nesta imagem da máscara de tecido, vemos a simulação de uma grande quantidade de gotículas de tamanho médio, como possibilidade de transpasso pela máscara. Diante do exposto, concluímos que o respirador PFF2 apresentou os melhores resultados, com ausência de espaço interfibrilar após a sobreposição das camadas estruturais, o que promoveria o bloqueio da simulação gráfica das gotículas do SARS-CoV-2. Eu agradeço imensamente a oportunidade de mostrar o trabalho desenvolvido pela equipe de biossegurança do curso de odontologia da UFPE e fico muito feliz de poder participar e poder representar a minha instituição em um evento tão importante, principalmente nos tempos em que vivemos. Assim, concluo a minha apresentação com esta frase que me parece bastante oportuna. Foi dita por uma mulher. Por sinal, as mulheres têm se mostrado líderes ímpares neste momento histórico e serve de reflexão. Você nunca deve ver os seus desafios como uma desvantagem. Em vez disso, é importante entender que as experiências que você adquire enquanto enfrenta e supera as adversidades são, na verdade, uma das suas maiores vantagens. Deixo aqui os meus contatos, colocando-me à disposição para esclarecimento de possíveis dúvidas e para a troca de ideias. Obrigada!